Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Júris. E não esqueça, já comenta, curte, compartilha e ativa o sininho. E siga conosco aí neste podcast que é sucesso. Iniciando de praxe aquela perguntinha que, vamos lá, como a legislação brasileira pode ir além da simples garantia formal de direitos e se tornar instrumento real de valorização da diversidade cultural e da construção da igualdade no país. Eu sou o Dr. Douglas, sou advogado, sou historiador, também host do Pod Júris. Agradecimentos a toda a nossa audiência, a todos os nossos convidados, especialmente a última protagonista do episódio 9, doutora Cíntia Portes, que discorreu aí sobre o projeto de lei número 4 de 2025, que é o novo Código Civil. Corram para assistir, que está imperdível. Agradecimentos também ao meu patrocinador, Departamento Digital, e a TV+, emissora lá do Rio Grande do Sul, que vem aí televisionando todos os nossos episódios. Quem é fora do estado, corra na internet www.tvmais.net.br. E qual é o tema do nosso episódio hoje? Direito, cultura e igualdade. O papel da legislação na valorização da identidade brasileira. O episódio 10 está muito cultural, está identidade, está valorização cultural. Está doutora Laís Carvalho e Vinícius Cassiolato. Sejam bem-vindos ao Pod Júris. Olá, Oi. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando esse tema super enriquecedor. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está falando, horário que estiver assistindo. Agradeço muito o convite, é uma delícia estar aqui com vocês. E vou adorar bater esse papo. Uau! E falar de cultura, falar de identidade, é falar sobre resgate, é falar sobre valorização. E eu achei super importante trazê-los hoje aqui pra gente rasgar o verbo. Vocês topam? Sim, Bora. claro, bora! Só falar bora que eu bora. Vamos então à apresentação dos nossos protagonistas. Doutora Laís Carvalho. Quem é a doutora Laís Carvalho? Laís Carvalho é advogada, mulher negra, também é filha de santo, Yaúde Omolu, advogada criminalista e também presidente da Comissão de Igualdade Racial. Joga pra dentro. Eu vou aproveitar para fazer a minha autodescrição. Perfeito, bora lá. Manda bala. Eu tô ainda engatinhando, mas sempre que posso fazendo. Então, eu sou uma mulher negra, retinta, tenho cerca de 1,69 m. Hoje eu estou utilizando um turbante. É uma tentativa de amarração mais nigeriana, que eu estou estudando essa cultura também agora. Uso lentes corretivas. Estou usando um paletó begezinho, uma blusa verde oliva. É o que tá aparecendo. E esse meu amigo aqui, que nos encontramos e conhecemos através da doutora Laís Carvalho, Vinícius Cassiolato. Conta pra gente quem é você. Sou Yaúde Oxumaré, um homo-orixá. Sou um homem negro, não retinto, magro, 1,75, relativamente alto. Calvo, tenho um pouquinho de cabelo, a barba tá cheia, só que baixinha. Tenho olhos castanhos, cicatriz na sobrancelha esquerda. Eu sempre confundo. Tô com um brinco de argola, pequenininho. Tô com uma camisa de ancará africano com alguns losangos dourados e preto. Um suéter cinza, portando os fios de conta da minha tradição, o amarelo, que é de Oxumaré, dourado, que é de Oxum, branco, que é de Oxalá. Tô sentado numa cadeira espaldada preta e com um fundo preto também. Sou agente territorial de cultura pelo Ministério da Cultura, dentro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, representando a região imediata de Campinas. Sou ator, diretor, professor, escritor, produtor. Sou produtor também, tô aí na área cultural profissional há cerca de umas 2 décadas, mas atuando desde os 6 anos de idade.
Que mais? Eu acho que É é só... isso. Acho que é isso. Acho que é isso. E nós, antes de iniciarmos aqui, nós estávamos tricotando. E a gente falou exatamente sobre a autodescrição, né? Como é difícil. E então eu vou tentar estrear aqui a minha autodescrição e vou precisar da ajuda de vocês. Se a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de inclusão, a gente vai falar, né, do que é diferente para nós, do que foge, talvez, do que a gente vivencia todo dia. Então eu vou tentar fazer essa minha autodescrição. Eu sou um homem negro, não retinto, cabelos grisalhos, pela miscigenação, e tenho cabelos lisos. Uso uma lente corretiva de cor vermelha, paletó azul marinho, camisa social branca, uma aliança de ouro na mão esquerda. E não preciso nem descrever o local, porque o nosso convidado já descreveu. E esse é o Pod Júris inteiro. Gente, que lindo, né? É difícil a gente se autodescrever, né? É um desafio. Porque até na autodescrição, a gente traz pra gente o que é a cultura nossa, né? O que a gente pode falar, ou que se a gente for falar, se a gente pode caber num certo lugar ou não. Impressionante, né, Vinícius? Eu acho isso fantástico, a questão da autodescrição. É algo simples, que não demanda tempo, não tem regra, a questão que você vai se autodescrever conforme você se identifica. Então tem algumas camadas, que é legal. Primeiro que se você não se reconhece, você não consegue se autodescrever. Então se você não conhece sua etnia, se você não conhece a sua postura, né, você não sabe se autodescrever. E a outra camada é o quão a sociedade está preparada para isso. Né? Que é uma coisa, assim, que já devia ser comum em todas as falas, em todos os lugares, assim como intérprete de Libras, porque a gente não garante que quem está nos assistindo, presencial ou virtual, tenha deficiência visual ou baixa visão, que é uma outra camada também que quem tem baixa visão não fala. Então não tem como você garantir que até quem está ali naquele presencial não esteja te enxergando da melhor forma. Então eu acho a autodescrição fantástica. E que seja aí popularizada, né? Principalmente quando você está com o microfone na mão, quando você está se direcionando a alguma câmera, para que a gente inclua Sim. todas essas pessoas, né? Porque eu canso de dizer, se a gente tem algum grupo social que não está incluído, nós não somos um Estado democrático. Dá trabalho, mas a gente consegue avançar. Podcast jurídico, a gente precisa trazer primeiro a legislação. Doutora Laís e Vinícius, a gente tem um senso comum muito forte no Brasil com relação aos ataques efetivos que todo movimento cultural sofre. Nós estamos falando de um país, um dos países mais ricos do mundo, que é o Brasil, porém, uma desigualdade social tremenda. Nós estamos aí fundamentados, né, uma sociedade fundamentada no eurocentrismo. Tudo que é branco, tudo que é Europa, ok. Mas se for algo que venha, sobretudo do continente africano, já não serve, já não cabe. E cultura é isso. É o local que a gente vivencia, que a gente resgata e que a gente quer preservar. Não, doutora Laís? Exatamente. Vamos falar de legislação? Vamos. Vamos falar do nosso tema. A nossa lei maior. Artigo 215, ele diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional. Doutora Laís, nós aqui como operadores do direito, lei é o que não falta. Mas e aí? Não adianta só lei, né? Não adianta só lei. É necessário que a gente tenha conhecimento de como vai ser aplicado e que as pessoas também tenham conhecimento da legislação. Esse artigo 215 da Constituição Federal, por exemplo, ele traz como um direito nosso para todo mundo da cultura. Mas quais são os tipos de culturas que as pessoas têm acesso? Quando a gente pensa na cultura, e o Brasil é um país muito rico culturalmente, quais são as culturas estampadas? Quem está sendo representado? Quem não está? E não é só isso, né? A Constituição, a nossa lei maior, ela traz
o nosso direito, mas a gente também precisa de outras legislações para vir construir esse caminho, para ampliar esse direito que é de todos. Quando eu conheci o Vinícius, né, a gente estava conversando agora, quando eu conheci o Vinícius, eu fiquei pensando, né, como o direito se alinha com a cultura e como isso é muito rico, que é para garantir que as pessoas tenham acesso a algo que é um direito primordial, até para as pessoas se identificarem, conhecerem a sua história e também cultuar suas tradições. O Vinícius vai falar pra gente um pouco mais sobre as legislações mais específicas, porque é o local de fala dele. Nós temos também local de fala, porque nós somos operadores de direito. Mas quem vive a legislação sendo aplicada são os artistas. Tá ali. São os agentes quem tá lá de no cultura. dia a dia. Nós somos agentes de transformação. Mas quem vivencia são essas pessoas. São essas pessoas, que são milhares de pessoas, né, Vinícius? Milhares de pessoas. E a gente vai trazer essa legislação esparsa que a gente fala, né, doutora Laís? Sim. Justamente para ele, porque ele vivencia essa legislação. Vinícius, hoje, se você falar, por exemplo, lei Rouanet, é capaz de você apanhar. Né? Mas se você trouxer o senso crítico para que essa pessoa que queira te agredir porque você fala ou defende essa lei, ela não vai querer ouvir, ela não vai querer aprender, porque ela nunca estará nesse local de fala. Porque provavelmente ela é contra qualquer movimento cultural. Esse é um ponto crucial que a gente precisa trazer nesse episódio. Nós temos a lei Rouanet, temos lei do audiovisual, temos a lei Paulo Gustavo e a Aldir Blanc. Conta pra gente sobre essas legislações. A gente sabe que são legislações que fortalecem a cultura, sobretudo também os personagens. Porque os personagens são aqueles que estão fomentando. Porque a gente sabe que a cultura nos transforma. A cultura nos faz sermos reflexivos. Talvez o Estado não queira que nós sejamos reflexivos. Porque quem é reflexivo, como a doutora Laís falou, vira agente de transformação. Vamos lá, conta pra gente aí sobre essas legislações aí. Que você tá aí no convívio diariamente. Vamos com calma. Eu acho que uma coisa legal que a Laís falou, e que você também falou, Douglas, que é não só ter a legislação, mas executá-la e como executar. Quando a gente fala de cultura, a gente tem que pensar que não é só o artístico, né? Então, a gente não está falando só do teatro, da dança, que são, entre aspas, as artes clássicas. A gente está falando do modo de viver de uma comunidade. A gente tem lei que também não é aplicada ou que foi derrubada, como a Lei 10.639, que para quem não sabe, é uma lei educacional que você tem que ensinar na escola. Obrigatória. 22 anos. O ensino da cultura, não só das comunidades de matriz africana, mas também quilombola, cigana, indígena. Só que é uma lei que era obrigatória, depois ficou à la vontade. Eu brinco que é à la vontade, que você se decide se você vai aplicar ou não. Sendo que ela é obrigatória. E aí, só dentro dessa lei, você decide se vai aplicar ou não, e quando chega no corpo de ensino, você se depara com um racismo estrutural que não olha isso como cultura, acha que é religião, que aí volta a outra coisa que a gente estava conversando, onde tudo que vem do negro é demonizado, né? É legal a estética, é legal tudo que envolve, mas não é legal ser negro. Então, isso é demonizado e é colocado de lado, sendo obrigatório. Então, isso é uma coisa interessante de se pensar também. Aí, quando a gente cai na questão das leis que nós temos hoje, que rege os fazedores de cultura, os agentes culturais, é importante se entender que a gente está vivendo um processo histórico. Até esse momento, a única pessoa de liderança nacional que investiu esse tanto na cultura foi Dom Pedro II. De Dom Pedro II para agora... Não teve investimento nenhum. E Não. Agora que se vem com essas leis para trazer esse investimento de valorização mesmo, não, Vinícius e doutora Laís, a própria população se volta contra. Porque você pode ter certeza que a elite brasileira, ela tem acesso à cultura dela, eurocentrista, que não visa e não quer aproximação com as demais culturas, sobretudo aquelas vindas do território africano. Desculpa te cortar.
Não só vindas do território africano, é importante entender vindas até do nosso próprio território. Sim. Então, quando a gente fala de uma cultura mais elitista, a gente está falando de uma cultura que praticamente isola todas as culturas periféricas. Então, quando eu falo de edital público, municipal, estadual ou federal, falando de edital que é o fomento direto, se tem a falácia e a fake news de falar que é dar dinheiro para artista, sendo que é por meio dos editais que você fomenta economicamente aquele território. Voltando a respeito da Lei Rouanet, é bom entender que a gente tem dois caminhos quando fala de fomento. Um é o direto, outro é o indireto. Fomento direto. Participo de um edital com o meu projeto, vou concorrer com os meus iguais, e o melhor projeto dentro da pontuação é classificado, tal dinheiro vai e executa. Quando eu falo de fomento indireto, são as leis de incentivo. A nível nacional, a gente tem a Lei Rouanet, estadual, a gente tem o PROAC SMS, e em Sumaré a gente não tem nenhuma. Que funciona como? Eu posto o meu projeto, com toda, a doutora Laís sabe, com toda aquela parte burocrática, não é qualquer um de qualquer jeito, feito de qualquer forma. Coloco na plataforma. Ele é aprovado, como foi elucidado pela Denise Fraga de uma forma maestral, o governo não vai dar dinheiro pra gente. Ele vai dar uma cartinha que vai falar: oi, seu projeto foi aprovado. Então, a gente vai até as empresas, e lembrando que pessoas físicas também podem participar, para saber se aquela empresa quer investir 4% do seu imposto de renda ou não. Então, é dessa forma. Então, o governo não dá dinheiro, é a empresa que seleciona, e que ela não precisa dar o aporte 100% do valor do projeto, pode ser só uma porcentagem, que aí o projeto se desenvolve. E aí uma outra enorme fake news, por exemplo, é que se eu recebo um valor de 300 mil, o dinheiro vem todo pro meu bolso. Ou pode fazer uso como você bem queira. Não é bem assim, né? Não. Se eu tenho que escrever um projeto, montar uma planilha orçamentária. O dinheiro que eu receber, a verba que eu receber, seja por edital, seja por lei de incentivo, eu tenho que usar ele com o que está na planilha orçamentária. Com nota fiscal, tenho que ter prestação de conta, senão isso vai gerar uma dor de cabeça gigantesca e vai me impedir de desenvolver novos projetos. Então, dos 300 mil, aquilo vai ser replicado para aluguel de equipamento, para aluguel de espaço, para desenvolvimento. Então, quando a gente... eu tenho isso para mim, que quando a gente pensa em fomentos culturais, a gente está falando de desenvolvimento econômico do território. Porque o Mink tem uns vídeos muito legais no YouTube, podcasts Mink também. é Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura. Tem uns podcasts bem legais. E eles deram um exemplo que eu achei fantástico. Se você tem uma orquestra, e essa orquestra foi contemplada por uma lei de incentivo, e ela vai viajar com 75 músicos e ficar uma temporada em uma outra cidade, vai precisar de um hotel, no mínimo. Uhum. Né? Aí você vai contratar aquele hotel para todas aquelas pessoas ficarem hospedadas. Aquele hotel não vai saber que é lei Rouanet, mas está sendo economicamente viável pela Lei Rouanet. Exato. Então você desenvolve economicamente aquele território. Quando você vai para uma peça de teatro, mesmo que a peça seja gratuita, você tem a locomoção, você tem a escolha da roupa. E tem os profissionais, tem iluminação. Tem os profissionais, tem iluminação. Até o pipoqueiro. Maquiador. E Vinícius, deixa eu só te interromper. É importante a gente falar, porque ainda que essa porcentagem que as empresas ou pessoa física, como você falou, deixou de declarar no imposto de renda e transformar isso para a cultura, para o Estado retorna muito mais impostos do que ele deixou de arrecadar ali na porcentagem do imposto de renda. Seria isso, na prática, para falar bem claro aqui, para as pessoas entenderem. Sim, a proporção praticamente para cada R$1 volta R$1,60. Já estamos no lucro, então não tem por que atacar a cultura. É um pouco estranho, né, que as pessoas não façam um exercício, porque o Vinícius está trazendo toda a ação, descrevendo a ação. Então, um projeto é aprovado, se tem a destinação do dinheiro, mas aí ele se usa para o projeto. Então, o hotel, ele é alugado, ele é locado, enfim, tem a reserva. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Esse serviço vai gerar um ICMS também.
Vai. E pra onde que vai? Então tudo volta, tudo gira. As pessoas não fazem um exercício mínimo de raciocínio pra poder entender, tipo... E ataca, sobretudo, porque o incentivo cultural, a gente, olhando aqui de fora, como você falou de várias etnias aí, grupos sociais, né? Temos aí os ciganos, que dependendo do que você falar, você também pode usar pejorativo, mas eu gostaria muito de falar que são pessoas nômades, né? E também eles se dividem em etnias. E quando a gente vai ter acesso a essa cultura, é incrível, é lindo. E assim, a preservação é importante. Eles estão aí há algumas centenas, alguns séculos, migraram aí pelo mundo. E também nós temos os povos originários, não? Temos aí nós aqui. Eu preciso que vocês me conceituem, porque eu me descrevi como um negro não retinto. Vamos ensinar para negro não retinto, vamos ser, pelo que eu entendi, é porque eu passei por um processo, aliás, a minha ascendência passou por um processo de miscigenação. Uhum. É isso. Ou isso tem a ver com a cor ou não da minha pele? Boa pergunta, bem aprofundada, hein? Vamos lá. Vamos começar para variar várias camadas. Primeira questão da etnia. Negro. Isso ninguém vai me tirar, nem o TJ de São Paulo. Axé. Sobre a autodescrição. Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem uma camada de reconhecimento. Eu preciso me reconhecer. Só que eu também tenho que me descrever para quem está me assistindo, para quem está me vendo, para quem está conversando comigo. Então, a autodescrição é direcionada para aquela pessoa saber quem está falando, quem está conversando. Então, quando eu falo que eu sou um homem negro não retinto, para mim tem toda a questão do fenótipo, para mim, Vinícius, tem toda a questão do fenótipo, de como eu me reconheço e que ninguém vai tirar a minha negritude. Eu falo por mim, eu levei mais de 25 anos para me entender como homem negro e ninguém vai retirar isso de mim. Mas eu tenho que me descrever da forma mais clara e simples possível para as pessoas me enxergarem na forma mais ampla dessa frase. E aí tem um outro contexto, quando a gente entra em etnia, que é o apagamento histórico. É inegável que no processo histórico do Brasil, quando a gente chega ali no século XVIII, para cada 10 pessoas, 8, 9 eram negros. E isso ficou feio para o Brasil. Então, vamos começar um processo de higienização. O chamado embranquecimento da população. E aí, o que eu faço? Eu começo a colocar na certidão de nascimento a palavra pardo. Não só isso. Começou daí. Não mas só isso, mas várias também outras... trazendo os imigrantes para o Brasil, com o apoio da italianos, legislação, portugueses. porque a lei também tem um papel importante no embranquecimento da sociedade, porque eles vinham para o Brasil com um incentivo, ao invés de fazer o quê? Indenizar as pessoas que tinham passado pelo processo escravocrata. Que esses europeus que chegavam aqui, inclusive, eram indenizar... Aliás, os donos de escravizados, também uma palavra que é importante a gente começar a se familiarizar e tirar escravos para escravizados. Exatamente. Sim. E que esses proprietários eram indenizados pelo Estado. E esses europeus chegavam aqui já com terras, inclusive, né? Já. E o povo negro, a marginalização, e que aí continua passando, né? Por isso. Esse processo também resultou também no embranquecimento da população brasileira. Foi utilizada essa manobra para quê? Para que fosse injetado na população pessoas de pele clara, porque é óbvio que aconteceria. Uhum. Mas o papel da descrição na certidão de nascimento dos pardos. E até hoje eu acho muito interessante quando nasce um bebê, né, assim, minhas amigas, a forçação que é as pessoas colocarem uma criança de uma pessoa de pele não retinta, de que ela é branca. Sendo que ela não é. E forçar a falar pra mãe, não, mas eu vou colocar. Vou colocar dessa forma. E falar de cultura, Vinícius, antes da tua fala, que todo essa... É muita coisa. Muita coisa, não dá pra gente falar. A gente pode depois combinar lives e tudo, porque é um assunto muito gostoso de se falar, porque mexe muito na nossa história. Falar da questão de cultura, como também é um dos temas aqui centrais do nosso episódio, é que essa população branca
que chegou ao país, né? Como você bem pontuou aí, cada 10 habitantes, 8 era pessoa negra. Só que eles trouxeram a cultura europeia e passou, então, a segregar a cultura dos demais, de quem já estava lá. E falar do povo negro, a gente precisa falar que não é uma cultura só. São várias culturas. Quantas delas não foram exterminadas por conta do eurocentrismo? E a gente tem eu tenho pra mim que não é repetir histórias trágicas, mas é não se permitir esquecer. Também tem o processo de destruição e genocídio dos povos originários. Depois vem com os nossos antepassados. Só que é inegável como que essas etnias também formaram e consolidaram a identidade do povo brasileiro que nós temos hoje. Sim. O tanto de palavra banto que a gente tem no nosso vocabulário. É impressionante, porque se você aterriza lá em Portugal, você começa a falar o nosso português, eles não entendem muitas palavras. Sim. Perfeita sua colocação. E aí essa questão do apagamento, só para concluir, porque minha mente fica tá perfeito, tá perfeito. Eu acho importante essa questão do pardo, não é só para fechar aquele ciclo da autodescrição, de como se identificar, de como se reconhecer. Eu acho que o primeiro passo é entender que pardo é papel. Pardo não é etnia, né? E é um processo de muito massacre você pegar uma pessoa retinta e colocar pardo na certidão de nascimento. Apagamento, é um apagamento. Tanto que o meu genitor, ele é retinto e tá pardo lá. Então é um processo muito avassalador com o nosso povo e o povo brasileiro. Então, quando eu me autodescrevo e começo a usar sou um negro não retinto, ou começo a pesquisar mais a fundo qual é a minha etnia, porque eu começo a, inclusive, ensinar para o IBGE que existe negro não retinto. Né? Porque isso também é um outro mecanismo que se tem, porque o IBGE, quando vai bater na nossa porta e pergunta qual a nossa cor, ele coloca pardo lá, tem a opção pardo. E induzem em alguns casos também. Induzem, nas faculdades, qualquer formulário que você vai preencher. E lembrando que a população negra brasileira compõe pela maioria. Importante que se diga isso. E esse apagamento é triste, né, doutora Laís? Doutora, vamos trazer aqui para nós que somos operadores do direito. Fazemos parte de uma entidade super importante. A doutora é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Sumaré, tá lá com a gente, já fazendo algumas gestões, um trabalho brilhante. Mas a gente precisa trazer a realidade da advocacia brasileira. Conta pra gente, doutora. Claro que nós temos hoje a paridade, nós temos a questão das cotas, mas a gente não vivencia ainda o povo preto na OAB em cargos de destaque. Isso tem muito a ver também do que a gente está falando do eurocentrismo, da figura da pessoa pele branca como sendo exemplo. Conta pra gente, a gente precisa mexer nessa ferida, trazer aí reflexão. Precisa, né? E uma das questões, eu estava pensando essa semana, de como isso entra ou não na advocacia. Durante a faculdade, a gente tem estudos sobre diversas áreas do direito. Não todas, que eu acho que teria que ser assim, uns 15 anos. O direito é muito amplo, né? Sim, e é todo dia algo novo. Agora eu tava pensando, né? Depois que eu conheci o Vinícius deu uma sacudida na minha vida com essa questão cultural. Comecei a pensar em direito cultural, direito à cultura. Uau! Exato. Nesse ramo, eu acho que o direito ele abraça o mundo. E o operador de direito ele tem muitas possibilidades, que é o que a gente ouve a faculdade toda. Mas aí, quais são os caminhos para nós? São os mesmos para todo mundo? Não vão ser. Não estamos em condição de igualdade. Não estamos, não. E produzir cultura é o Podjures. Podjures pode ser considerado um objeto aí de criação de cultura, né? De trazer o didático, o ensinamento, a reflexão. Sim.
Porque quando nós somos reflexivos, meus protagonistas lindos, maravilhosos, a gente não aceita qualquer coisa, né? Não, e principalmente o que você está fazendo. Que é juntar um direito, que é o direito da cultura, com o próprio direito, com o próprio ramo. Incrível reflexão que a doutora fez agora. Parabéns. E abranger isso. Aí, mas voltando à sua pergunta, que eu fugi. A gente tem uma tendência, né? A cultura é isso, gente. A gente se espalha. A gente tem. Falou assim, ela não respondeu. Ainda é desigual. Muito desigual. E uma coisa aqui que está muito voltada à cultura. A OAB, ela faz uma movimentação de trazer conhecimento para os advogados. E é uma coisa que eu sempre falo, fico um pouco chata com isso também. Quem são as pessoas que estão no simpósio? Quem são as pessoas que estão no congresso? Quem são as pessoas que ocupam lugares como esses? É sempre assim, a pessoa que está em destaque. Mas quem que está em destaque? A maioria esmagadora branca. Pessoas brancas. Uma pessoa negra, para estar num espaço, ela precisa ralar 50 vezes mais. É o que o Mano Brown dizia. A gente tem que ser 2 vezes melhor, mas na advocacia, se você for uma pessoa negra, se você for uma mulher ainda dentro de determinado ramo, você tem que ralar 50 vezes mais. Eu vou nos congressos, vou em simpósio, os palestrantes não são iguais a mim. Eu tenho um ódio mortal quando eu vejo os folderzinhos assim, ó. Parece que ninguém pensa em diversidade. Ninguém traz um advogado indígena. Tá cheio de advogado indígena. Não para falar sobre o direito indígena, mas qualquer coisa. É uma representação. Porque quando a gente vai nas escolas, a gente vê as crianças olhando e falando assim, eu também posso ser uma advogada. Né? Nem sou assim, nossa, uau. Mas a criança fica assim, cara, ela é uma advogada negra. Eu posso ser também. Eu comecei a ver isso nas crianças e começar a pensar também. Porque eu comecei a fazer as palestras. Mas quais são os palestrantes negros? E eu comecei a consumir cultura negra e conteúdo negro. Cara, essa semana eu tava olhando no meu Instagram e falei, ai, a gente conseguiu. Era só o pessoal negro, assim, influenciadores de beleza, de várias áreas, pra gente também não ficar nichado. Mas os operadores de direito, professores, modelos, artistas, esportistas. Eu falei assim, eu tô consumindo quem eu sou. E falta muito isso no direito. Doutora, na sua fala, nós estamos falando da cidade de Campinas. Vamos, então, trazer para a nossa instituição, né, doutora? Nós temos aí 27 seccionais e se divide por inúmeras subseções. Vou falar do estado de São Paulo, que a OAB-SP, né, Universo OAB-SP, ela apresenta um portfólio de palestrantes. Então, quem tiver interesse, sobretudo o advogado negro, falando corretamente aqui, que se inscreva lá na Comissão de Cultura, batam a porta. Aliás, eu já faço meu pedido aí, que já tem alguns meses que eu fiz o meu cadastro lá e até agora não fui incluído. Eu estou incluída. Vamos, né? Eu já vi essa pessoa aqui. E vocês vão aí, que são de outras subseções, olhem esse cardápio. Mas sabe uma coisa que me irrita? Gente, cardápio, portfólio. Eu ainda fico irritada. Porque, tudo bem, tem um portfólio, tá mais amplo do que nas gestões passadas. Eu achei que isso é um ponto muito positivo. Fui incluída, sim, também. Mas eu tô lá com um selo de diversidade. Eu percebi isso, doutora. Porque a diversidade para a OAB, ela quer trazer a diversidade ou porque nós somos pessoas negras ou porque somos da comunidade LGBTQIAPN+. Uhum. Né? É importante que se fale, mas não que somos apenas isso, né, doutora? É isso? Exatamente isso. A crítica é sobre isso. Então, eu tenho um selo de diversidade. Quer bater uma cota de diversidade? Coloca lá. Doutora Laís Carvalho, a diversidade tá aqui, ó. E outros. Não tem diversidade pra pessoa branca. Não tem. É isso, entendeu? O meu ódio é esse. Porque o branco, doutora, o branco, ele está em todas as esferas do poder. Eu gosto muito de exemplificar o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o estado, é o tribunal maior da América Latina. Você vai olhar as fotografias, pessoas brancas, os iguais, e para entrar ali, como nem selo de diversidade deve ter, né? Não tem. Mas essa questão do selo... mas tem as cotas. Mas o apagamento o selo ali da já diversidade começa. é uma questão de cotas. Mas aí a gente fica restringido a isso, entendeu? E muitos estão usando assim... a diversidade do quê? É quem vai trazer uma pauta sobre direito antidiscriminatório? Ou é porque a pessoa é negra? Porque parece que não tem realmente assim, uma definição. Então a pessoa é negra, então tem selo? Ou a pessoa está falando sobre qualquer questão racial e tem um selo? Não, eles usaram para tudo. Então, qual que é boa reflexão. Qual que é a diversidade disso? Porque quem não
quem não vive, não está em local de fala, não tem essa noção. Mas aqui a gente vai falar. Não tem um olhar porque não tem vivência. Não tem vivência. A gente que tem vivência, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Não é só cota, não é só inclusão. A gente tá falando de cultura e cidadania, Vinícius. Me conta, a pessoa que mora, seja lá qualquer bairro, tem um projeto. Criei um projeto cultural. O que eu faço? A pessoa não sabe nem pra onde. Como você falou, né? E se referiu ao município de Sumaré, não tem nem a lei específica pra tratar do assunto. Não. E acredito que nós temos aí, na cidade, eventos culturais ou... Sim, por exemplo, o projeto de vocês aí, que vocês estão no forno aí, maravilhoso, gente. Que ideia, incrível. Como é que essa pessoa que tem um projeto quer levar a ideia dela... Pra onde eu vou? Tá. É bom deixar registrado que alguns municípios têm uma lei de fomento e outros não. Isso vai depender da vereança e da legislação. Da política Da que se política, forma, que se faz hoje, viu, ô Vinícius? Eu tenho o que me estressa muito a forma de se fazer política no país é que essa pauta só senta na mesa se ela tiver algo pra dar em troca. Isso me deixa... Aí a gente entra num aspecto de políticas públicas. Exato. As pessoas confundem desenvolver algo para a sociedade. Quando eu falo de lideranças, eu falo de vereança, falo de poder executivo, legislativo, com política pública. Se eu quero política pública, eu instauro como lei, porque aí é independente da gestão. Tá? E aí o que se pode fazer se tem um projeto? Vou falar de Sumaré, que é o meu território, né? Não tem lei do município, mas nós temos a PENAB, que está indo para o segundo ciclo agora. A PENAB, que é a Política Nacional de IRBLAN, ela disponibiliza para os entes federativos que demonstram interesse um repasse para que sejam desenvolvidos editais municipais de arte e cultura. Né, que aí junto com o conselho se define através de audiência pública como que vai ser dividido aquilo. Então a Política Nacional de IRBLAN, ela é dividida em 5 ciclos. Então o primeiro já foi 2024, 2025, se eu não estou enganado, até meados de novembro já começa o repasse para os municípios. O dos estados já está acontecendo. Então, possivelmente ali no começo de 2025 seja lançados editais. Ou no final de 2025 ou início de 2026 sejam lançados editais. Como elaborador de projeto, o que eu indico? Já deixa estruturado, pré-estruturado, o que você quer, como você quer, de que forma. Sair os editais, adequa o orçamento. Adequa o orçamento para que você consiga ser contemplado. Onde que está, não é o pulo do gato, mas a forma que a gente percebe que a classe cultural e a classe artística tem dificuldade de, na hora da elaboração, pensar que é desenvolvimento econômico e que aquele edital não é para o artista o maior beneficiado, tem que ser o público. Não adianta eu escrever um projeto para, por exemplo, a exposição do Arcanos Sagrados, ser para ficar na minha casa. Se eu vou desenvolver uma obra artística, é para o território. O território tem que ser contemplado. Né? E aí vem uma outra camada. Como que esse território vai acessar? Então, a pessoa pode focar na Aldir Blanc, na PENAB, né? Na Política Nacional Aldir Blanc. Só que aí tem que prestar atenção, não é só... A gente, graças aos editais, a gente saiu da antiga política de balcão. Eu chego com meu projetinho na secretaria, oi, eu quero que você faça. Democratiza, né, Vinícius? É a democratização do acesso à cultura. Não só Pelo menos cultura, intencionalmente. Intencionalmente, né? A gente tem que ver na prática. Não só democratiza o acesso à cultura, mas o acesso ao fazer cultural também. Se eu não estou enganado, está na Constituição. Isso é vocês que vai falar. Mas, em linhas gerais, é isso. Mas aqui em Campinas, por exemplo, você tem o FIC. Né? O que é o FIC? É o Fundo de Incentivo à Cultura de Campinas. Olha, perfeito. Que aí é uma lei própria, é um desenvolvimento próprio, com fundo, junto com o conselho. Então, você tem alguns outros territórios. A nível estadual, você tem o PROAC. Que o PROAC são diversas linhas de editais
que você consegue se inscrever como pessoa física e também como CNPJ. A nível, que mais que a gente tem estadual? Tem uma outra coisa legal, essa questão de edital, tem muitas empresas que estão abrindo editais para financiar projetos perfeito. do território. Legal. Então, esses são os Vinícius, é caminhos. importante você falar, você falou de Campinas agora. Sumaré, eu procurei tanto museu nessa cidade, Vinícius. Uma cidade com quase 200 anos, uma cidade com, sei lá, 300, não sei, dá 300 mil habitantes lá? Acho que não, Tem né? mais de 200 mil. Muito mais de 200 é mil porque teve segundo habitantes. turno agora nas eleições, é por isso que eu sei. Perfeito. Doutora Laís, falar de cultura é falar de resistência também, né? Também. Para a cultura se manter viva, né? Sem resistência, a cultura se apaga, a memória se apaga. E é triste, assim, eu como historiador, agora antropólogo, tantas culturas de apagamento. Quando a gente tem esse olhar técnico, né, Vinícius? Você que está ali no dia a dia cultural, você percebe, você consegue ali, através do teu plantio, entender a importância da cultura. Eu gosto de falar da reflexão porque um ser reflexivo, ele não se curva ao senso comum nunca. A gente tem a questão do desenvolvimento humano, né? Do senso crítico do entorno. A partir do momento que isso é... Bom, a gente vai ter que explicar de novo, a gente explica de novo, não tem problema. Sem problema, A partir do momento do desenvolvimento humano, a pessoa, com o senso crítico, a pessoa muda sua postura, mudando sua postura, muda seu entorno. Então, aquele território vai ser modificado. E tem as outras questões também, que quando a gente fala de linguagens artísticas, que cada linguagem desenvolve uma habilidade, né? Infelizmente, se vê ainda muito como recreação, né? Coisa de criança, né? Enquanto aí... Supérfluo. Enquanto a pessoa tá até os seus 9, 10 anos é bonitinho fazer teatro. Com 11 anos tem que largar tudo para fazer Senai, Senac, né? Qualquer coisa. Agora é robótica. Exato. Agora é robótica. Pro lucro, pra produção. Mas desenvolve, além do senso crítico, desenvolve coordenação motora, trabalho em equipe, né? Desenvolve várias outras... Gestão para fazer essas planilhas Gestão para fazer essas planilhas. Várias outras habilidades inerentes ao ser humano. E enquanto na parte cultural a pessoa se desenvolve na sociedade, né? Porque a cultura, igual a gente estava conversando, é a forma que o ser humano se coloca no mundo e dialoga com as simbologias daquele mundo. Perfeito, Vinícius. Agora eu vou jogar aqui para a doutora Laís. Doutora, é o seguinte, quando a gente está lá na universidade, né, 5 anos, que parece que não passa nunca, a gente fala de todas as matérias, e essas disciplinas vão te jogar para a nossa sociedade, mesmo que é capitalista. Claro que para os mais privilegiados ali, joga para o Estado com concursos, e para nós sobreviventes, para a advocacia combativa e, sobretudo, o lucro. A gente precisa falar sobre isso. Agora, com relação à diversidade cultural, a gente não tem acesso na universidade. A questão também da racial também, doutora. Não temos, né? Se tivesse todas as legislações possíveis, a gente sairia lá com uns 15 anos. Mas, para além disso, e isso vai se refletindo no dia a dia do advogado e também nas pessoas que vão chegarem a consumir esse serviço. Uma coisa que eu estava até conversando com as outras integrantes da Comissão de Igualdade Racial, é como isso se reflete. Vou falar da igualdade racial antes de falar da questão da cultura. Como isso se reflete? Se alguém chegar no seu escritório, por mais que a sua área seja outra, a sua especialidade seja outra, se alguém chegar com uma pergunta sobre direito do trabalho, por exemplo, a gente vai saber dar um pequeno norte. Porque nós tivemos essa matéria na grade curricular da faculdade. Direito do trabalho, direito processual do trabalho, eu acho que tinha até o 1 e o 2. Inclusive. Tive durante 6 semestres. Pois é, uma matéria difícil pra mim. Eu amo. Não foi o meu forte. É o destaque negativo da minha grade curricular do meu boletim. Mas a gente consegue, minimamente. Agora, quando chega um cliente, uma pessoa vítima de racismo ou com uma demanda cultural, a pessoa ela nem ouve, ela passa. Durante esses 4 anos que eu estou
como presidente da Comissão de Igualdade Racial, eu recebi algumas indicações. E sempre que eu peguei, eu fiquei muito feliz de conseguir ajudar pela questão do direito antidiscriminatório. Mas eu sempre fiquei pensando, por que o colega não deu conta? Se é um caso de discriminação. A gente não tem na grade curricular. E isso é um mercado. O advogado não olha como mercado. Eu fico muito pensativa assim, opa, vou aproveitar esse mercado, mas eu também fico pensativa assim, não é um mercado para eles, não é rentável para eles. O sofrimento de um povo ou a questão cultural que gera todo esse mercado que o Vinícius trouxe pra gente, não é interessante. E o direito cultural é um ramo do direito também. O direito abraça o mundo. É um ramo também. Quem são os especialistas em toda essa legislação? Quem conhece? Quem conhece? Quem estudou? Como que é? Eu já vou jogar pra você. Antes de você jogar pra mim... Porque você é o usuário do Você tá ali no o famoso chão de fábrica que a gente fala. Às vezes. Eu só quero dar um complemento sobre isso, que eu já vi em diversas situações dentro de racismo, transfobia, homofobia, né? E aí vem uma outra questão que pra gente que usufrui desse serviço. Se vocês não sabem, quem vai poder? Exato. Né? E se vocês não sabem quem vai poder, ainda vem a contrapartida do preconceito partindo dos advogados, que a gente ouve que é mimimi, que não ouve, não acolhe, e isso inibe a denúncia. Essa para mim é uma das piores formas de racismo estrutural, ou homofobia estrutural, ou transfobia estrutural, onde a pessoa que a gente vai até contratar para nos defender e levar à frente denúncias e afins, porque não é só na escola, não é só na rua, é no emprego, que às vezes não é um emprego na loja, é um emprego numa multinacional que você tem que levar à frente para fazer valer a pena, e aí a pessoa que você vai contratar não sabe do que você está falando, chama de mimimi e inibe a própria denúncia. Sim, não tem base. Agora, dentro da legislação, no Poder Judiciário, tem um protocolo para julgamento com perspectiva racial. Tem o de gênero e também tem o de perspectiva racial. O de gênero e o racial. Isso, que o racial ele vem depois desse de gênero, trazendo uma estrutura para que os próprios magistrados que vão julgar os processos, ele olhe um selo, é como se fosse um selo assim, atenção, aqui você precisa olhar para isso. Afinal, eu sou um magistrado branco que nunca passei por absolutamente nada. Exatamente. E eu vou julgar conforme a minha experiência ou como a lei fria diz. Não, mas aí é a interpretação da lei que cada operador vai ter. E aí a gente volta lá atrás. Se todos nós estivéssemos no banco da faculdade, durante os 5 anos, um momento para a gente se debruçar o estatuto racial ou as legislações históricas que fizeram com que a roda do racismo estrutural se permanecesse durante muito tempo, qualquer um poderia responder, minimamente. Como se responde sobre verbas trabalhistas. Seria algo que fosse fazer parte da nossa formação acadêmica. Porque o racismo estrutural, ele está em toda a sociedade. Quando um trabalhador ele vai sofrer assédio moral, possivelmente ele está sofrendo algo relacionado à raça ou à questão da LGBTQIA+. E como que essa pessoa que não tem uma base, ela vai reconhecer esse direito? Então, eu fico muito pensativa. Talvez essa nova geração, porque a gente já passou pelo banco da faculdade, aí fica a critério. Se a gente quiser se aprofundar, a gente se aprofunda, como eu estudei à parte. Mas passei um momento assim durante a faculdade. A minha monografia foi sobre direito do ambiente, que é o direito ambiental. A nomenclatura tem discussão sobre isso. Eu não tive na grade curricular, mas mesmo assim eu fiz. Aí a gente sempre foi muito chat. Mas mesmo assim eu fiz. É sobre a flora, porque todo mundo fazia sobre a fauna, e eu gosto muito de plantinhas. Então fiz sobre os crimes contra a flora na faculdade. Não tinha na grade. Hoje em dia, acho que algumas faculdades têm. Não tô muito direito por fora. Ambiental tem. Porque eu me formei já faz um tempo. Mas é isso. Eu acredito muito que a nova advocacia, os novos advogados, que a nova geração, eles vêm realmente lutando e levantando outras bandeiras. E aí talvez
um reflexo aí, aqui uns 10 anos, a gente tenha mais profissionais voltados à questão cultural, à questão do direito antidiscriminatório. Assim como a questão do machismo, né? Nós temos vindo advogadas excepcionais. Eu sou especialista em direitos feministas, só. Exato, né? Então, a mulher... É porque a mulher veio antes, né? Porque essa mulher vindo antes... Tinham muitas mulheres brancas, vamos dizer assim. E na sequência veio a questão da perspectiva de gênero e agora racial. A gente tem que falar muito sobre isso ainda, né, Vinícius, doutora Laís? E vamos lá. É tanta coisa Você tá escolhendo o que você vai fazer vou polêmica. Escolhe bem. Aqui, ó, é possível pensar o direito como parte de cultura? Sim, não tem como ser. O direito, ele tá em todos os poros do nosso corpo. Tudo, onde a gente vai, onde a gente pisa, o que a gente fala, é cultural. E a cultura do país precisa ser transformada com relação a isso, ao diferente. Porque se a cultura é diferente da outra que você professa, vamos falar aí da parte religiosa ou não, você precisa ter o olhar de acolhimento, de entendimento. Por aí vai, né? Cultura e direito, o nosso tema. Pra mim, tá totalmente casado. Pra mim, o direito abraça o mundo. Não há como você olhar o mundo, a sociedade, sem pensar que o direito tá envolvido. O Vinícius trouxe isso pra minha vida. A gente tava conversando antes dessa questão da cultura. Quando a gente vai falar sobre cultura e direito, as pessoas dão um passinho pra trás. Como que a gente entra nisso, os advogados? O que a gente tá fazendo aqui? Tudo. Não só porque tá lá na Constituição, mas porque a cultura faz parte do mundo e o direito também faz parte do mundo. E esses mundos se encontram. Sim. Não tem como não pensar que tem ligação ou que assim, o que a gente está fazendo é paralelo. Tanto é que as legislações precisam se amoldar à nossa atualidade, enfim, porque a gente se transforma, né? A cultura no Brasil hoje, né, que o Vinícius estava falando, ela sobrevive, ela tem um novo respiro pós-pandemia, exatamente por causa das legislações, né? Nós vamos falar aqui, Vinícius, agora para você. Esses projetos culturais e artísticos, eles podem sim contribuir, sobretudo para a formação cidadã. Conta pra gente esses projetos aí. Pra mim, eu sou fã, incrível, eu tenho certeza que transforma, mas vindo de uma pessoa que tá lá no chão de fábrica, como eu brinquei aqui, você tem todas as nuances, você sabe o setor que você precisa pedir, você precisa de um auxílio, uma assessoria jurídica, às vezes você não encontra, conta pra gente. É um desafio, não? Vários desafios. A começar essa questão da advocacia, cultura e advocacia, né? Eu vejo como extremamente importante porque os advogados que eu entrei em contato não sabiam que é uma lei Rouanet. E aí eu tenho que pegar... Pra mim é meio frustrante eu pegar um advogado e falar, vem cá, lei Rouanet é isso. Se bem que nós temos, assim, milhões de especialistas nessa lei Rouanet que ficam aí falando pela internet sem nem saber o número da lei. Então, é super importante essa questão de casar, né? E aí, quando a gente fala de cultura, a gente abarca toda essa diversidade, né? A diversidade étnica, a diversidade LGBTQIAPN+, a questão da acessibilidade e inclusão também, que é extremamente importante, e todos os editais agora tem que ter, né? Essa questão da acessibilidade, que é uma média de 10% do valor do que a pessoa recebe. E é interessante pensar que, para chegar nisso, né, igual eu falei lá no começo, o investimento mais antigo, mais próximo que a gente tem antes dessas leis é Dom Pedro II. Né? Então a gente tem uma lacuna enorme. Infelizmente foi através da pandemia. Só que a primeira lei efetiva que a gente tem, vamos subsidiar artista porque tá morrendo... Né? Vale lembrar que artista e fazedor de cultura, inclusive os mestres e mestras da sabedoria popular, não tem subsídio. Muito triste. É uma precarização enorme. E eu diria mais, é proposital, Vinícius. Sim, se você pega os mestres e mestras, os nossos mais velhos que têm conhecimento de erva, para a sociedade, desculpa, mas para a sociedade, quanto mais cedo morrer e não deixar nada para trás, melhor. Exatamente. Então, a gente tem mestres e mestras que sobrevivem de doação de cesta básica da comunidade.
e não tem nem onde morar. Então, quando vem a pandemia da Covid-19, afeta toda essa cadeia. Porque a cultura e a arte precisa da proximidade. Vinha sobrevivendo precariamente. E aí a gente passa pela ditadura militar que desmonta tudo que estava sendo construído. Afinal, o reflexivo não pode existir. Exato. Aí quando volta, termina a ditadura, volta a democracia, a gente começa a tentar levantar. Aí passa-se todo esse período, vem a pandemia. E o que acontece quando tem um grande desastre mundial? A primeira área afetada é a cultura. É a primeira que fecha teatro, fecha centro cultural, cancela a aula. E assim, é do micro ao macro. Se uma escola particular começa a ter problemas financeiros, a primeira coisa que corta são as oficinas culturais. Se uma cidade começa a ter problema financeiro, a primeira coisa que se corta, ou se corta ou se aumenta muito o aluguel dos aparelhos culturais, né? E isso acontece na pandemia. O que nos dá um fôlego é a Lei Emergencial Aldir Blanc, que não é igual a PENAB, que a gente está vivenciando. A Lei Emergencial Aldir Blanc, o foco é sobrevivência dos artistas. Sobrevivência. Tem que chegar na ponta, tem que chegar em quem faz. Passou a Lei Emergencial Aldir Blanc, vem a Lei Emergencial Paulo Gustavo, que também tem a característica emergencial, só que como ela foi toda elaborada e desenvolvida com o fundo do audiovisual, 70% dele, se eu não me engano, tinha que ser executado no audiovisual. Nesse mesmo critério emergencial, o foco é chegar lá. E aí, por conta de todo esse processo, e vendo por números quantitativos e qualitativos, o desenvolvimento econômico, vem a PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que aí é outra premissa, que vem como um fomento que tem que ser focado no desenvolvimento do território, que tem que ser focado no desenvolvimento econômico, né? Aquela verba não pode ficar centrada na mão de uma pessoa só, e aí os entes federativos têm que falar que está disposto a receber. Tem toda uma burocracia de como preencher, o que preencher, para poder receber essa verba e desenvolver editais nos seus territórios. Infelizmente, a gente teve muito território que não aderiu. Ou seja, precisou uma tragédia a nível global para olhar para a população da questão dos artistas e falar, esse pessoal precisa sobreviver, a cultura precisa sobreviver, a arte precisa sobreviver e a gente vai fazer alguma coisa. Eu ouso ser um pouco mais poético e aprofundado. A sociedade precisa sobreviver. Sim. Se a gente retira o que é cultura e o que é arte, nós vamos virar não sobra nada. Somos nada. Nós vamos não virar sobra nada. robozinhas. Então, é a partir daí. Por isso que eu insisto que a gente vive um momento histórico. E isso é fomento direto, igual eu comentei no começo. E aí a outra questão que também me deixa raivoso, por assim dizer, que é a questão da Lei Rouanet. Tá xoxa, capenga, manca, cheia de fake news. Só que eu tenho, igual o SUS, eu tenho pra mim o seguinte, se você tá com uma dor, você não vai arrancar um membro fora, você vai cuidar. Então, se não tá satisfeito, se tá com muito problema com a Lei Rouanet, tá com muito problema com o SUS, senta e arruma. Sim. Não ataque, né? Não ataque. Não tire o membro, como você bem falou agora. Sim, e aí a Lei Rouanet vem por outro caminho. Ela é mais antiga, só que aí, onde que tá a falha dela? Se quer falar da falha. Quem escolhe as obras que vão ser financiadas acaba sendo a empresa. Gente, uma aula aqui hoje, né? Precisa falar muito. E assim, eu não vejo muito podcasts, TV e tudo, não se fala. Porque a cultura é a reflexão de um povo, de um grupo, do que a gente precisa preservar. Porque preservar tudo isso é lindo, né? Doutora Laís, vamos agora inaugurar ao nosso outro protagonista algo que a gente vai falar aí para as considerações finais, que a gente deixa aí de agradecimentos e tudo mais. Razões finais. Será que ele vai conseguir fazer razões finais? Bem difícil, né? Vamos começar com a doutora Laís, né? Razões finais aí. Vamos lá. E aí, esse episódio, falamos de tanta coisa, mas também deixamos de falar tanta coisa que a gente terá aí outras oportunidades.
Bom, eu adorei. Eu adorei, realmente é um tema muito extenso, né? Com vários caminhos, como a questão da cultura e da igualdade racial são lutas importantes e são muitos caminhos desbravados. A gente conversou totalmente um assunto, depois a gente foi para outros assuntos, mas o que fica para mim, Douglas, sobre essa união e o quanto isso é importante e quanto a gente tem vivenciado. Eu acho que juntos realmente somos mais fortes e juntos realmente vamos mais longe. Eu estou muito feliz por ter encontrado o Vinícius no meio do caminho, por ter encontrado você também no meio do caminho, e a gente vai se fortalecendo nessas lutas. Seja profissionalmente, criando novos ramos e novas especialidades sobre o direito cultural, mas também nas lutas diárias, porque no fim é sobre nós. Indivíduos que vamos recolher o ônus e os bônus nessas lutas. E ainda que a gente esteja aí abrindo caminho para os demais, né? Sim, não precursores, vamos para colher tudo, né? Mas houveram pessoas antes de nós e vão haver pessoas depois de nós. A gente é só uma pequena parte, mas eu realmente acredito que daqui uns 50 anos os assuntos serão diferentes. A gente não vai falar só de dores como a gente vem falando, mas sim sobre outras possibilidades de um reconhecimento de um passado que quase nos dizimou. Se a gente está aqui hoje, realmente, né, a gente é o sonho dos nossos ancestrais. Parabéns pela sua fala. Razões finais para você, Vinícius. Você não é advogado, mas a gente utiliza ali para falar para o juiz, olha, é agora ou nunca. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite. Minha mente bugou, eu falei para Laís, minha mente bugou quando eu recebi. Mas eu entendo a importância da gente conversar sobre esses assuntos, né? Principalmente porque quando a gente olha para o Brasil e para o investimento cultural, vem através de lei. Não vem, né? Verdade. E é assim que a gente consegue desenvolver políticas públicas. Para mim é uma honra estar aqui, agradeço muito. Douglas, agradeço a Laís. Também não é só a sua vida que foi mexida quando me conheceu, a minha também. E eu aproveito para fazer o convite da sua palestra do dia 6. Perfeito, vamos lá. Manda bala, amiga. Vai lá. No dia 6, nós, dentro do nosso projeto novo, que chama Território do Invisível, nós vamos fazer um ciclo de várias ações dentro do mês de novembro, né, pegando essa parte da conscientização, também com mapeamento de terreiros na região de Sumaré, e com um ciclo para quê? Levar cultura. O foco nosso é juntar tudo isso para as tradições, das comunidades de tradições de matriz africana também. Então vamos fazer um mapeamento, vai ter uma palestra sobre regularização das casas de axé. Depois, Dr. Vinícius Dr. Vinícius vai palestrar sobre elaboração de projeto e também a importância dos pontos de cultura, né? Tem o ponto de cultura da Companhia Tupinambá em Sumaré, que é um novo ponto. E a gente tem a exposição também na OAB no dia 11, Perfeito. Com o João, que vai trazer a exposição no Canto Escuro da Praia do Lázaro, né? E é a primeira vez que vai ter uma exposição na OAB, a gente tá bem animado. E a gente fez isso por quê? Porque a gente se casou, né? Se casou. Gente, e só para concluir, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, a última ação vai ser o lançamento da cartilha dos direitos das comunidades tradicionais. Né? Porque a ideia desse projeto Território do Invisível é fortalecer as nossas comunidades. Então vai falar sobre ponto de cultura, porque as comunidades não entendem que fazem cultura e de que forma que podem virar com ponto de cultura, por que é importante ser ponto de cultura. Vai ter uma formação em elaboração de projeto, porque se não sabe o que é cultura, não sabe como captar recurso. E se não sabe como captar recurso, não sabe se desenvolver economicamente. Né? Então Você vê como só para fechar. Casou? Eu gostaria muito de agradecer a presença de ambos aqui. Nós estamos sendo inéditos, tratando de um tema, sobretudo, Vinícius, na nossa área, né, doutora Laís? Sim. Tão escasso, né, como ele bem disse, estando aí na linha de frente, às vezes você precisa de uma assessoria jurídica e não tem. Então fica aqui a dica. Muito, muito obrigado. Chamando agora para minha câmera, que esse episódio foi um verdadeiro show. Então não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar para todos os demais e ativa o sininho. Agradecer aí os meus incríveis protagonistas do episódio 10
e também ao meu patrocinador Departamento Digital. Nos vemos no episódio 11. Tchau, tchau!